8h, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes, hein? Você nos ouve no Dial, no aplicativo Band Rádios ou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ainda tem muita gente comemorando a chegada da vacina. Nós vimos cenas que são tocantes da vacina chegando em todo o país. Chegou com atraso de horas em vários lugares, em várias capitais, mas isso aos poucos vai sendo colocado em operação e a vacina que existe vai chegando. E é claro que há um grande impacto, não é? Pela cena da caixa com a dose da vacina chegando em cada uma das cidades, das capitais do nosso país. Isso ontem já havia acontecido aqui em São Paulo, não é? Quando a gente ainda estava sob o impacto daquela imagem cativante da enfermeira, sendo a primeira vacinada no país pela Coronavac. E aí, uma vez comemorado, uma vez celebrado, uma vez a gente enxergando que sim, existe a possibilidade da gente seguir nessa trilha, temos que fazer algumas perguntas aqui na Rádio Bandeirantes. É para isso que a gente está aqui. Para pensar, fazer o ouvinte pensar com a gente, às vezes concordar, às vezes discordar. Eu sei que muita gente fica xingando o rádio. Ah, vocês estão falando bobagem. Tem gente que ouve e concorda, fala, é isso. Enfim, a gente está aqui para isso, não é? Para apresentar quais são os possíveis caminhos que a gente tem a partir de agora. E esse momento aqui é hora da gente fazer contas em relação à vacina. O que aconteceu com o simbolismo fortíssimo da primeira vacina já aconteceu. O que é que vem a partir de agora? O que a gente tem efetivamente no Brasil? 6 milhões de doses da Coronavac que já foram distribuídas pelo país, como foi marcado por aquela solenidade ontem com o ministro Eduardo Pazuello, 7 da manhã, com um monte de governador vindo tirar foto com caixa de vacina. Foi isso basicamente o que aconteceu. E a partir de agora, para onde a gente vai? 6 milhões de doses que podem imunizar 3 milhões de pessoas, já que a Coronavac tem que ser aplicada em 2 doses com uma distância de 15 dias entre a primeira e a segunda. E aí a dúvida é a partir de agora. Da onde vai vir o que ainda falta de vacina para chegar no nosso país? Onde estão essas vacinas? Como é que a gente vai fazer com que elas cheguem no braço de cada um dos brasileiros, não é? Pelas contas que são feitas e a estimativa do próprio Ministério da Saúde, nós temos vacina hoje suficiente para vacinar 34% dos profissionais de saúde do país e 0,5% dos idosos, que são aqueles que moram em clínicas. Ponto. Ou seja, a vacina que existe aqui hoje não é capaz de imunizar nem metade das pessoas que trabalham diretamente com saúde. Então a gente ainda não consegue falar e não consegue dar uma perspectiva para o nosso ouvinte clara da vacinação, por exemplo, de idosos. Falta, né, gente? Falta um plano nacional de vacinação que tenha uma informação mais consistente do que apenas a prioridade pelos grupos e faixas etárias. É isso que a gente tem. Mas datas, qual vacina vai ser aplicada onde, isso a gente não tem. E por que existe essa incerteza nesse momento? O Plano Nacional de Vacinação já deveria ter sido feito. É ele que tem que trabalhar com essas incertezas, não nós na sociedade. Como ele não entrega, a gente divide aqui essas incertezas com os nossos ouvintes, por causa dos insumos. E aí há uma incerteza muito grande sobre a chegada desses produtos no Brasil. Além desses 6 milhões de doses que já foram aprovadas pela Anvisa e distribuídas, existem mais 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac no Butantan, que precisam da aprovação da Anvisa. Aparentemente isso não será um problema. E aí é isso que temos aqui. 10 milhões e 800 mil doses, mais ou menos. Ponto. Dá para imunizar 5 milhões de 210 milhões de brasileiros. É muito pouco. Da onde pode vir essa vacina? China. É a China que tem que fornecer mais insumos para a Coronavac. É a China que tem que fornecer aquele princípio ativo para a fabricação da vacina da AstraZeneca. É a China que vai fornecer insumos para a fabricação da vacina AstraZeneca, além desse ativo principal. É a China hoje que fornece 40% dos insumos que são consumidos pela indústria farmacêutica no Brasil como um todo. Não só a Covid, não só a vacina. 40% de tudo que a gente usa como remédio tem insumo vindo da China. E agora é uma situação internacional muito delicada, porque é claro que cada país olha primeiro para o seu umbigo. A gente viu o que aconteceu com a Índia, que não havia combinado entrega de vacina para o Brasil.
Não havia combinado. Então, essa conta que a gente tem que fazer, e esse momento é o momento de luta, de acesso a esses insumos. É isso que vai fazer com que o plano de vacinação deixe de ser algo importante, mas simbólico, e passe a ser algo que abranja um número maior de pessoas. Pedro Campos, Cláudio Humberto, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, gente. Olá, muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. A gente precisa levar em conta outras informações também, né, que tornam a situação um pouco menos, como é que eu diria, desanimadora. Eu acho que, ao contrário, é um grande passo, esse passo inicial. Vivemos momentos históricos com a chegada da vacina. O Ministério da Saúde divulgou ontem que espera ainda para o mês de janeiro, que faltam 12 dias para acabar, mais 15 milhões de vacinas da AstraZeneca Oxford, que se somarão aquelas vacinas que, com toda certeza, aquelas 4 milhões e 800 mil vacinas do Instituto Butantan. O fato é que, embora pareçam poucas vacinas, 10 milhões de vacinas para um país de 200 milhões de habitantes, isso é mais, por exemplo, do que os Estados Unidos conseguiram vacinar até agora. O país mais rico do mundo, o país que produz vacinas, que criou a vacina da Pfizer, é o país que tem 350 milhões de habitantes. Se o Brasil puser as mãos em 10 milhões de doses, essas doses serão aplicadas num piscar de olhos em razão da larga experiência brasileira em imunização em massa e portanto, teremos o Brasil, com pouco mais do que isso, assumirá inclusive a liderança de imunizações no mundo inteiro. De número de pessoas imunizadas. O Brasil, com essas vacinas que foram distribuídas ontem, aplicadas, já coloca o Brasil numa posição, por exemplo, muito confortável em relação a países que começaram a vacinação muito antes do que o Brasil, né? Para que os Estados Unidos vacinassem ou utilizassem, né, administrassem o número de vacinas que ontem foi distribuído para os estados brasileiros, os Estados Unidos precisaram de 3 semanas. O Brasil fará isso em 2 dias. Vai imunizar, vai usar essas vacinas todas no máximo em 2 dias, né? E teremos então números a comemorar. Evidentemente que o que se espera que necessitamos é que o número de vacinas seja muito maior do que isso. Só nos sentiremos mais seguros quando o Brasil alcançar aqueles 60%, 70% da população imunizada. Aí sim o Brasil poderá considerar a data em que seremos declarados livres de Covid-19. É preciso também lembrar que, quando se fala em atraso na distribuição da vacina, né, o que estava previsto desde o começo é que na segunda-feira haveria distribuição para os estados, na terça-feira essa distribuição chegaria na ponta, ou seja, aos municípios, e na quarta-feira começaria a imunização. Mas a ansiedade das pessoas é tão grande pela vacina que os governadores pediram ao ministro da Saúde, que concordou, iniciar ainda ontem a vacinação, que foi muito bom também, né? Mas, assim, no atraso eu tenho a impressão que não há especificamente. Houve talvez atraso de horas para a decolagem do avião, enfim, para aquela coisa da operação mesmo de transporte das vacinas para o Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos imagens do transporte, do embarque de 1.000 vacinas num jato da Força Aérea Brasileira, com destino a Tabatinga, que é certamente a localidade brasileira mais distante de todos os centros. Fica no extremo oeste do estado do Amazonas, fronteira com a Colômbia, fronteira com a cidade de Letícia, onde nasceu a cantora Shakira. É um lugar pense num lugar longe, é Tabatinga, né? Ali tem uma grande concentração de indígenas, de população indígena. Estamos vendo aí, quem nos acompanha pelo YouTube, a imagem dessas 1.000 doses de vacina sendo embarcadas no avião, e exatamente para imunizar o grupo de risco, né? Mas no caso de Tabatinga é preponderante lá a população indígena. Pedro Campos. Cláudio Humberto, e nós vamos ter informações nos próximos dias dessa missão aí que você está se referindo, que você trouxe para a gente aqui imagens, né, da Força Aérea Brasileira.
das Forças Armadas. É muito, como disse a Thaís, né, emocionante acompanhar o deslocamento, né, dessa vacina pelo país. Claro que nem tudo sai conforme o programado, tem bateção de cabeça, é óbvio que isso faz parte de um programa dessa magnitude, sem querer passar pano para ninguém, mas é preciso levar em conta. O importante é que a vacina chegou, nós começamos o nosso programa de imunização, é aquela história de botar o carro para rodar, né, Cláudio, Thaís e ouvintes? Vamos botar o carro para rodar e agora vamos correr atrás do combustível para manter esse carro andando, que é justamente essa questão aí dos insumos que foi abordada pela Thaís. Como vocês falaram bastante desse assunto, eu quero destacar aqui na abertura do Jornal Gente os eventos que estão sendo realizados para a famosa primeira foto da vacinação em cada um dos estados. E alguns dos eventos, Cláudio e Thaís, estão gerando aglomeração de pessoas. Você começa a observar que o prefeito lá de uma cidade, né, ele vai fazer um evento para se promover, para aparecer ali na foto e acaba levando tanta gente para esse evento que justamente nós temos uma contradição com o que é esperado para um momento como esse, né? Não termos aglomeração, as pessoas manterem um certo distanciamento, continuem usando a máscara, o álcool gel. Essa é a recomendação das nossas autoridades. Ontem lá no Rio de Janeiro, hein, Cláudio Humberto? Nos Olhos do Cristo, uma multidão lá. E olha que não é fácil chegar lá, hein? Então, não é pra achei de qualquer um um. péssimo gosto isso, Pedro, porque você tem que Horrível, transportar né? a pessoa para ali para cima, não é? Do Corcovado, para tirar a foto tomando a vacina. Aí aquilo ali é pra foto. é transformar demais em espetáculo. Tudo bem, pode dar uma faturadinha, mas subir, não é? Cláudio Humberto não tem cabimento uma coisa dessas. Não tem. Deslocar as pessoas, promover aglomeração, né? Isso é tudo. É o que tem governante, né? Prefeito e governador, que acha que está mais interessado ou esteve mais interessado na foto, em aparecer na foto, em aparecer na imagem da vacinação, do que na própria vacinação, na imunização das pessoas. É uma lástima, né? A qualidade do homem público no Brasil é uma tragédia, né? É uma tragédia que, aliás, se traduz nos desacertos que a gente tem verificado nessa questão do tratamento brasileiro em relação à Covid-19, né? Até o próprio desenvolvimento da vacina. O Brasil, com a tradição que tem de produção de vacinas, por que o Brasil tem essa reputação tão positiva no mundo inteiro, né, como referência de um país que sabe promover imunizações em massa? Por que isso? Porque o Brasil teve que se dedicar a isso, se dedicar à produção de vacinas, de medicamentos para imunizar a população, para extinguir doenças que matavam o nosso povo, etc. Isso foi fazendo o Brasil acumular experiências. E nesse processo se fortaleceram órgãos ou laboratórios de pesquisa, né? Como o Butantan, como a Fiocruz, etc. e tal. O que a gente verifica é que o Brasil, apesar disso tudo, dos investimentos maciços que fez ao longo da sua história recente, pelo menos das últimas décadas, em instituições de pesquisa como essa, o Brasil comeu mosca nessa questão do desenvolvimento da vacina. É imperdoável que o Brasil não tenha desenvolvido sua própria vacina, não ficar esperando, comendo na mão de vacinas estrangeiras, né? Mas essa é outra história, mas é algo que é sobre o que o Brasil, os brasileiros precisam refletir no futuro, né? Precisa investir mais na questão da ciência, né? Na produção científica, etc. e tal, para não passarmos novamente esse vexame, um país que é a 8ª maior economia do planeta, um país com 200 e tantos milhões de habitantes, não ter capacidade de produzir uma vacina, né? Foi um vexame isso. Mas, de qualquer maneira, é uma questão que precisamos discutir depois. Neste momento, é como fazer para colocar a vacina dos outros aqui dentro e imunizar a nossa população. Exatamente, Cláudio. E é o resumo, né, do que você está dizendo aí, o que a gente tem dito aqui ao longo de toda essa pandemia e essas confusões, interferência política nesse assunto técnico, né, é o maior exemplo da falta de liderança que o país carece, né? Não só um estado da federação, o país todo carece da falta de líderes. E aí a gente se espelha em outras nações, né? Não para dizer que somos aqui e sem nenhum complexo de vira-lata, mas para dizer como foi em outros países o início da vacinação. A história, né, da primeira pessoa a ser vacinada foi amplamente divulgada, né? Mas aquilo não se tornou um evento mais importante do que a vacina.
né? E é o que, para muita gente, o que está acontecendo no Brasil afora. O evento se torna mais importante, a fotografia, o registro se torna mais importante do que a própria vacina. O importante é botar essa vacina aí em funcionamento, botar essa vacina para dentro do organismo do maior número de brasileiros. O Brasil segue a estratégia com expertise de vacinar aqueles que estão na linha de frente com a Covid. Eles que podem pegar o vírus e transmitir para outros pacientes. Os idosos estão na sequência, há outras populações aí que também estão expostas ao coronavírus. Então, o programa está desenhado, está saindo do papel. Agora precisamos focar, né, no interesse principal, que é a disseminação da vacina por todo o país e também a produção, porque essa quantidade de doses aí liberada não será suficiente, né, para atender grande parte da população brasileira nesse início da vacinação. Tem um detalhe que, assim, números, comparações, né? Eu busquei verificar isso. E ontem, na verdade, muito embora tenham sido entregues ao Ministério da Saúde 6 milhões de doses, foram distribuídas apenas 4 milhões e meio de doses, né? Isso significa uma população alvo para ser vacinada, para ser imunizada, de 2.250.000 pessoas. Eu tenho a impressão que o restante, esse 1,5 milhão que não foi distribuído, deve ser alguma reserva, certamente é alguma reserva estratégica, exatamente para cobrir, suprir, né, eventuais lacunas de vacinação. Mas essa população alvo a ser vacinada entre hoje e amanhã, por exemplo, coloca o Brasil numa posição muito, muito confortável, né? Para você ter uma ideia, a China, né, apesar de ser produtora da vacina, apesar de ter a estrutura de Estado imensa, gigantesca, muito maior do que a do Brasil, levou 3 semanas para alcançar esse número de vacinação, né, esses 2.250.000 imunizados. Os Estados Unidos levaram 1 mês para chegar a esse número de vacinação. O Reino Unido, que foi o primeiro país a começar a iniciar o processo de imunização da população, levou 40 dias para chegar aos 2 milhões e poucos imunizados. Portanto, assim, não tenho dúvida nenhuma que, tendo a vacina e ela está chegando, o Brasil vai dar show e logo estaremos entre os países que mais terá vacinado a sua população. A gente precisa olhar para frente, Cláudio Humberto. A gente precisa olhar para frente, ver perspectiva, e isso já dá para fazer agora. Se a gente tiver minimamente cumprida a expectativa de produção, tanto de Butantan quanto da Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem uma grande perspectiva de chegar ao meio do ano numa condição de quase, digamos ali, possibilidade de virar a página. Porque, é claro, isso não é automático, isso demora. Tem gente que fala que nos Estados Unidos, por exemplo, 300 dias para que haja ali a acomodação da pandemia com a vacinação em curso. Não é automático, mas a gente consegue enxergar e enxergar prazo também. Olha, para a gente que está nessa situação desde março de 2020, parece que nem falta tanto, né? Esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, está no ar. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva com o ministro da Educação aqui na Rádio Bandeirantes. Continue conosco. Acesse as nossas plataformas digitais para acompanhar o Jornal Gente com imagem também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e pelo Facebook da Rádio Bandeirantes, facebook.com/Rádio Bandeirantes.